Boa noite, Pedro. Boa Diego noite. Pérez, da Rádio 102 FM. Claro que eu gostaria que você fizesse uma análise, né, dessa partida e também uma pergunta. Você não tinha o Lucas Evangelista por conta da virose, ele treinou muito pouco, né, durante a semana e não foi relacionado. E você optou pelo Jadson Silva, pelo Eric Ramírez, perdão, ali no meio-campo. O Gustavinho vinha atuando bem. O porquê dessa escolha, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente também. Bem, eu posso explicar tudo isso, não tenho nenhum problema, mas acho que é de facto importante falar sobre a história do jogo. Todos os jogos têm a sua história, este teve uma muito peculiar, mas afinal de contas, quando perdes por 3-0 também não há muito que tu possas justificar, mas há uma história por trás de tudo isso. Eu vou referir, e quero referi-lo a voz alta, que estou muito orgulhoso da forma como os nossos jogadores procuraram disputar e competir este jogo até ao fim. E foi um jogo que teve muitíssimas circunstâncias que às vezes, em dias que podem acontecer no futebol, são contrárias àquilo que tu queres, não é? E que traduzem depois do desfecho final em um resultado. Começar a perder ao minuto 1 ou aos 50 segundos do jogo não é fácil. Mas aquilo que foi a resposta que a equipa deu depois desse golo sofrido, eu acho que foi espetacular. Foi muito boa. Muito boa no sentido de levar uma equipa como o Cruzeiro, que tem uma belíssima equipa e que tem uma ideia de jogo muito clara também, a não conseguir ultrapassar muitas vezes o nosso meio campo, fê-lo depois, quase aos 25 minutos, que culmina com outro momento que marca a história do jogo, que é a expulsão do Aderlan. A equipa continuou a reagir bem, obviamente aí o adversário encontrou muito mais espaços, em momentos de perdas de bolas mais na nossa beirada da direita, em particular com o Welling, que não teve um jogo tão feliz, temos que o assumir também em relação a isso. E depois há outros momentos que marcam o jogo. O poder ter feito, não existe o se no futebol nem na vida, mas poder ter feito o empate antes de vir para o intervalo. A forma como sai o segundo golo, que penso que foi muito similar à forma como saiu o primeiro. E depois ainda um lance capital, que foi quando o Tiago esteve na cara do goleiro para poder eventualmente ter feito o 2-1. Depois disso, se nós com 11 jogadores penso que conseguimos muito bem pressionar o adversário, evitar que o adversário tivesse esses canais de comunicação e em particular as viradas, onde criavam depois desequilíbrios nas beiradas. Quando tivemos menos um jogador, e obviamente por todas estas circunstâncias e as forças foram baixando, mas nunca baixando a guarda, é natural que o adversário encontrou estes espaços e conseguiu encontrar pelo menos mais ocasiões de golo, e uma situação também num desvio na primeira trave, num escanteio, onde eventualmente também poderia ter feito mais golos. Esta é a história do jogo. Em relação à escolha do nosso 11, o Bruninho saiu daqui num grande momento, não regressou em tão bom momento, digamos assim. Todos estávamos com essa grande expectativa de que ele pudesse ceder um jogador fora da data FIFA, cabe-nos a nós decidir. De igual maneira cabe, obviamente, a todos os selecionadores decidir quais são os jogadores que vão nas suas convocatórias. Infelizmente o Bruninho não vai estar no Mundial, pelo menos não está nessa primeira lista. Eu acho que ele fez bem enquanto teve condições. Porquê o Bruninho? Nós sabíamos que esta equipa do Cruzeiro defendia normalmente num 4-4-2. O Vital é aquele que saía um pouco mais junto com o Gilberto. E nós queríamos ter uma construção um pouco mais a 3, deixando o Aderlan um pouco mais junto dos centrais nesse sentido. Sabíamos que o Ramiro ia estar de olho em relação àquilo que era a possibilidade de vigiar o Mateus. E aí queríamos que o Bruninho entrasse nesse espaço entre linhas. Tivemos bons momentos nesse sentido. E o Ramírez, que pudesse ser o outro jogador que atuaria entre aquilo que seria o Ponta e o Richard, para preencher esse espaço. Penso que também acabou por fazê-lo bem, pelo menos enquanto tínhamos 11 jogadores. Essa era obviamente a ideia. Sabíamos que pela forma como jogamos, a intensidade e a agressividade, era necessário de alguma maneira também ter que refrescar o meio campo. Tínhamos 3 opções nessa situação, entraram 2. O Gustavinho muito bem, apesar de não coincidir, e isso posso dizê-lo porque já falei pessoalmente com ele,
no Cuiabá ele não ter tido dos seus melhores jogos, não foi por isso, foi porque achámos que para este jogo o melhor teria sido o Ramírez, e o Jadson e o próprio Gustavinho, quando entraram, em circunstâncias muito difíceis do jogo, tendo que pressionar na frente, tendo que tentar anular não só os 3 médios, como depois também fazer o balanço quando a bola entrava no lateral, foi um desgaste tremendo, foi muito, muito forte o trabalho que eles tiveram que fazer, e penso que não há nada a apontar a nenhum jogador da nossa equipa, pelo menos na tentativa de contrariar aquilo que foram acontecimentos do jogo, que fazem parte do futebol, mas que hoje acabaram por nos penalizar, sem que isso impeça de que possamos dizer que o Cruzeiro acaba por ser, obviamente, por tudo isso e da forma como aproveitou, um justo vencedor. Boa noite, Pedro. Boa noite. Lucas Salema, da Rádio Futebol Total. Vimos durante a semana que a equipe realizou mais um jogo treino, e é algo que costumeiramente se vem fazendo, marcando esses jogos treinos. Gostaria de saber qual que é a diferença, qual que é o ganho que você enxerga no jogo treino em relação ao jogo normal, ao treino normal? É ritmo de jogo, amigo. Não há jogador de futebol neste mundo que não ganhe condição através do jogo. O treino é o treino, não há melhor treino que o próprio jogo. Então, vamos analisar as coisas. O Vitinho, por exemplo, pode já ser a opção a partir da manhã e consequentemente, para o próximo jogo. Esse é um deles. O Andrés veio de uma paragem de lesão, não tem tido minutos. O Léo entrou, saiu com a lesão, deixou de ter minutos. O Luan Patrick, a mesma coisa. O Gui, que também veio de uma lesão prolongada, a mesma coisa. Não é só o treino todos os do meio campo também, que o Ramírez está a regressar, o Lucas também está a regressar, agora, por exemplo, o Alec não tem tido tantos minutos, os miúdos, o Everton, o Talisson, o próprio Henry, que esta semana teve que jogar aí. Ou seja, tudo isto tem sido feito ao longo do mês de Abril, contando aquilo que eram os jogadores que estavam a chegar, contando também aquilo que eram os jogadores que estavam a regressar de lesão. E vamos continuar a fazê-lo. Vamos continuar a fazê-lo até que os jogadores estejam equilibrados naquilo que é o seu ritmo. Para mim não há melhor treino do que o próprio jogo. E quando há condições para o fazer, é isso que fazemos. Quando utilizaremos, por exemplo, o sub-20 ou o sub-23, já os utilizamos, vamos continuar a utilizar, mas o sub-20 também vai entrar no processo. O que lhes pedimos é, num determinado período do jogo, olha, joga e tenta reproduzir aquilo que é o adversário. É a coisa mais difícil que é reproduzir o adversário, treinar a reprodução do adversário. Não que nós deixemos de treinar os nossos comportamentos, mas os nossos comportamentos perante aquilo que nós sabemos que vamos encontrar do adversário. É por isso que fazemos jogos de treino no dia -3, nas semanas largas em particular, mas também se as semanas são um bocadinho mais curtas, mas há um dia -3, temos a oportunidade de o fazer. E esta semana, se não estou em erro, exatamente, na quarta-feira folgamos, na quinta-feira, porque jogamos domingo, vamos voltar a fazê-lo. Boa noite, Pedro. Você falou agora há pouco que você estava contente com a maneira com que o time competiu, né? Que o time foi a campo, conseguiu competir, equilibrar alguns momentos até com um jogador a menos. Mas os detalhes do jogo acabaram quase todos indo para o lado do Cruzeiro. Um gol que sai logo no começo, é uma bola, vocês sobem a pressão, até encaixa bem a pressão lá na frente, mas atrás acaba sobrando espaço onde o Jaderlan acaba fazendo a falta e é expulso e condiciona o jogo. Vocês têm que diminuir o volume e vocês estavam numa boa naquele momento. Mas é entender melhor esses momentos decisivos dos jogos, ainda mais num futebol que é um placar normalmente é menor que outros esportes. Então, tentar ser mais competitivo nesses momentos? Não, eu não vou poder controlar esses momentos, eu não vou poder controlar aquilo que foi a perda do primeiro golo, aquilo que foi a perda do segundo golo, aquilo que foi o Aderlan ter ganho a posição num determinado momento e depois, por uma falta de comunicação entre ele e se calhar o Lucão, ele acaba por ser isso eu não vou poder controlar. Agora, aquilo que eu vou poder controlar e exigir é que a nossa equipa corra esses riscos. Porque essa é a nossa forma de estar. É isso que nos levou à procura mesmo com -1. É isso que nos levou à procura mesmo com as circunstâncias serem tão adversas. E isso é aquilo que nós temos que estar orgulhosos. É isso que nós queremos. É esta identidade. Vamos ganhar muito mais vezes com esta identidade e com estes comportamentos. Eu acredito totalmente que sim. Eu digo-lhe, não gosto para nada de perder
em nada, muito menos na minha profissão, muito menos naquilo que é o futebol. Mas eu vim muito mais triste daquilo que foi um empate, por exemplo, no Cuiabá, do que vou hoje. Sabe porquê? Porque no Cuiabá nós deixámos de fazer os nossos comportamentos. Foi isso que nos custou, se calhar, aquele jogo. Hoje, não foram os nossos comportamentos. Foram circunstâncias do jogo, com as quais eu não controlo. Queremos voltar a correr riscos? Totalmente. Este é o ADN desta instituição, este é o ADN desta empresa e isso é algo que nós não podemos abdicar. Pedro, na terça-feira o Bragantino tem um dos compromissos mais importantes, né? Enfrenta o Estudiantes, briga aí pela liderança do grupo, pela classificação e tem só 2 dias para treinar, né? Então queria saber quando concentra essa equipe, qual a programação nesses 2 dias. Bem, tem 2 dias para recuperar. Tem 3 dias para recuperar. O jogo vai ser às 9 da noite. Nós amanhã treinamos às 4 da tarde, voltamos a fazê-lo onde estivemos a trabalhar toda a semana, no Hotel Bourbon, até que o HWT esteja disponível a partir da quinta-feira. Segunda-feira vamos treinar aqui mesmo, vamos fazer uma ativação e uma recuperação e vamos concentrar na Dona Carolina para vir depois diretamente para o jogo. Já temos obviamente esse jogo todo analisado. A partir da manhã vamos prepará-lo em alguns pontos e em alguns detalhes e vejam, por exemplo, este detalhe. Tudo isto tem a ver com detalhes. Vocês sabem quando jogou o Estudiantes no seu último jogo? É uma coisa que deviam saber, faz parte do vosso trabalho. O Estudiantes jogou na quinta-feira. Ou seja, eu quero dizer que também, se calhar a Federação Argentina também tem em atenção aquilo que são fatores de recuperação e tempos de recuperação entre aquilo que são as situações dos jogos. Curiosamente, ontem recebemos uma notificação, é assim, de que o nosso jogo, por exemplo, com o Santos era numa segunda-feira e passa a ser num domingo, ou seja, nós vamos jogar na Bolívia e aquilo que seria ter mais um jogo, mais um dia de recuperação, não existe. Mas é o planeamento e desde que nós tenhamos 72 horas temos de estar prontos e disponíveis para jogar e é isso que vamos fazer. Vou agora analisar com muita calma porque jogar grande parte do tempo com esta intensidade, com este desgaste emocional também, do que desgasta, tentar fazer as coisas, sabes que estás na procura e não consegues por diferentes circunstâncias, também te desgasta. Mas é isso que vamos recuperar física e emocionalmente, para que terça-feira mudar o chip, é uma outra competição. Sabemos que somos a única equipa da Conmebol que tem obviamente 6 pontos, mas que tem um score de 9 golos marcados. E queremos capitalizar isso. Sabemos que vamos encontrar uma equipa também num grande momento, penso que tem 4 vitórias consecutivas, ganhou esse jogo na quinta-feira contra o Platense por 2-1, uma equipa que sabe também muito bem ao que joga, tem uma linha de 3 com 3 zagueiros muito bem estruturados, 2 laterais muito ofensivos, 3 médios muito dinâmicos, um segundo avançado que joga muito bem entre linhas e que chega também muito próximo do Bocelli, que eu conheço ainda muito bem, também do tempo do México, quando jogava no León. E é isso que vamos encontrar. Vamos nos preocupar em nós, vamos preocupar em preparar bem o jogo para ganhar, é a única forma que sabemos. Aliás, aquilo que foi a substituição que fizemos no intervalo foi precisamente também nesse sentido. Eu acho que se há alguma coisa a apontar à equipa hoje, tem a ver essencialmente com os últimos 30 metros. Eu acho que não fomos agressivos o suficiente para atacar o espaço nas costas e chegar como queríamos ter chegado. E na primeira parte chegámos 2 vezes por isso. Ou melhor, as 3, 4 vezes chegámos no golo foram nessas situações. A do Borbas, começando da última para a primeira. A do Elinho, quando fizemos aquela variação e ele vai por fora. E uma também do Elinho nas costas, quando chegou de frente ao goleiro. Faltou-nos essa agressividade. Por isso é que fizemos aquelas alterações, mantendo os 3 do meio que sabíamos que iam ser todo ao terreno, que iam lutar contra os três meios e fazer também o balanço quando a bola tivesse que entrar nos laterais deles. E depois 2 jogadores que atacam o espaço. 2 jogadores rápidos para poder atacar o espaço em diagonais. Não surtiu tanto efeito, mas o nosso ADN é esse. Não podemos estar a perder um jogo, obviamente, e dizer, olha, vamos esperar a ver o que é que acontece. Vamos à procura, vamos atrás. Essa é a forma de estar. E terça-feira tem que ser igual. Caixinha, boa noite. Boa noite.
eu sei que é difícil, né? Um treinador como você, se me permite chamar de você, Sim, claro. é sempre motivar os jogadores. Mas hoje a gente viu alguns detalhes que 2 gols por talvez falta de atenção e também um pouco de falta de concentração. O que você tira dessa partida de lição para as próximas, né? Inclusive para a próxima terça-feira, que você tem a maioria do elenco já titular para este jogo. O que você tira de lição de hoje? É um pouco de falta de atenção, um pouco de falta de concentração? Não, o que tiro é um grande orgulho dos jogadores. O que tiro é que quer que estes jogadores tenham a confiança para continuar a correr riscos. O nosso jogo e a forma como o vemos, temos que estar disponíveis a correr riscos. Obviamente que há situações no jogo em que podem acontecer, e nós o que vamos continuar é dar a confiança aos jogadores e a apoiá-los em todos os sentidos. Eu prefiro um jogador que erre 10 vezes, mas que se mostra 10 vezes, do que um que erre 10 vezes e que nunca mais se encontre no jogo, nunca mais assuma o seu papel naquilo que é o jogo. Isso para mim é muito mais preocupante. E isso nós não vimos na nossa equipa, não vimos hoje. Temos que dar um controle emocional em relação aos jogadores que precisam desse apoio para continuar a procurar, continuar a fazer, continuar a estimular, e é isso que vamos continuar a fazer. Estamos muito contentes com o grupo, estamos muito orgulhosos do grupo, a forma como eles se entregaram a este jogo, pelas circunstâncias em que o mesmo ocorreu, deixa-me muito positivo em relação à forma como vamos encarar o futuro, e espero que a resposta seja já dada na terça-feira. Boa noite, Pedro. Boa Vitor noite. Hugo pela 102 FM. Eu queria que você falasse de 2 pontos. Primeiro, sobre a disputa ali no ataque, né? Hoje você acabou colocando o Sorriso como titular pelo lado esquerdo. E eu queria que você já falou, né, que o Vitinho pode estar voltando. O La Quintana, você perdeu ele. Queria que também falasse quanto ele pode fazer de falta nessa disputa. E outro ponto é que no final da partida você foi e cumprimentou, ou melhor, falou com todos os jogadores e pedindo para eles levantarem a cabeça. O que significa esse incentivo que você deu aos seus jogadores depois dessa derrota? Significa isso mesmo. Nós temos que encarar este jogo apenas e só como uma derrota. Ele não pode ter mais nenhuma outro tipo de repercussão. E a forma como nós muitas das vezes falamos corporalmente, através da nossa linguagem corporal, leva a dizer que possamos estar ou não um pouco abatidos. E o que eu quis dizer com levantar a cabeça é: vamos em frente, orgulhosos daquilo que foi o vosso trabalho. Da mesma maneira, quando ganhamos, temos um dia para celebrar, do jogo até ao próximo treino. Quando perdemos, temos ao mesmo tempo para fazer o luto. É exatamente a mesma coisa. Temos que ter essa reflexão, temos que estar tristes, estar um pouco abatidos, mas não nos pode deitar abaixo, é seguir em frente. Sobre o Nacho, apenas dizer que vai estar, se prevê, 4 meses afastado. Já é o 5º jogador em 4 meses que teve que ser intervido cirurgicamente. São coisas também que passam no futebol. Mas nós só contamos com aqueles que estão vivos neste momento, aqueles que não fazem parte do elenco por variedíssimas razões. Neste caso, porque estão a recuperar das suas lesões, então não podemos falar deles ou dizer faz-me falta por isto ou faz-me falta por outro. Os que estão são aqueles que nós contamos, e contamos totalmente em relação àquilo que são os desafios que temos pela frente. O Sorriso é um jogador tal como todos os outros. Se tiver confiança, vai produzir. Tem potencial. É preciso às vezes conhecê-lo, da forma como interagimos com ele. Eu acho que foi um dos jogadores importantes naquilo que foi, por exemplo, a forma como entrou no Oriente Petroleiro, embora o jogo já tinha um resultado diferente, mas a forma ativa e dinâmica como entrou, mas em particular no último jogo com o Cuiabá. E nós temos que ser coerentes em relação a isso. Sorriso é uma opção que nós temos, é uma opção que nós queremos continuar a contar, e é uma opção que nós vamos continuar a dar confiança, tal como todos os outros. O Talisson hoje não jogou, começou a titular no primeiro jogo, hoje foi rodado a 3. O Everton já teve minutos e já foi também a opção. Então são esses jogadores que temos na beirada, são esses jogadores que vamos querer contar com eles. O Vitinho está de regresso, já pode ser opção, ótimo, é sempre mais uma opção que temos. Pedro, boa noite. Boa noite. Aos poucos você vai conhecendo o futebol brasileiro e o Brasil, e também as arbitragens. Você não precisa falar de arbitragem, mas hoje o Braulio, a gente já conhece, não é de hoje, e ele eneva os jogadores, ele é ruim num contexto geral.
Teve momentos do jogo que ele estava mais preocupado com a sua conversa com o assistente do que com o jogo. A todo instante ele olhava para o assistente para ver se estava tudo ok. E você estava conversando ali, né? Cordialmente, a gente via você, acho que argumentando e tal, mas ele estava... Qualquer deslize seu hoje, ele ia vir com o cartão para você. Não tenha dúvida disso, porque é o perfil dele, ele está de olho. Só que daí você conseguiu passar ileso pelas atrapalhadas do Braulio. Mas teve uma expulsão no banco. Depois de um amarelo. Daí vem o vermelho. Eu queria que você falasse sobre isso. Bem, eu não comento as arbitragens, não fazem parte do meu vocabulário, não fazem parte daquilo que é a minha análise dos jogos. Tenho essa análise que a fazemos antes e depois dos jogos. Eu não sabia que já tinha existido um caso com este árbitro, com o Ramírez, disseram-me ali no final do jogo. Eu não acredito que as pessoas tenham uma forma de estar premeditada e nunca me vou preocupar com coisas que eu não posso controlar. Eu, em tempos, posso-vos confidenciar, eu fui 10 vezes pior que o Abel. Nos meus tempos do México, eu era 10 vezes pior que o Abel. Mas também tu passava mais tempo fora do banco, quando a equipa me precisa, do que no próprio jogo. E então, eu aprendi, não sei se vocês conhecem, nós em Portugal, temos faz parte da nossa cultura, a tauromaquia. Eu fui forcado durante 12 anos da minha vida. Sei o que é enfrentar o touro de frente. Mas aprendi também que às vezes é preciso ser mais toureiro. E é isso que tenho sido agora. Porque é que eu vou discutir com o árbitro quando sei que não vou ganhar nada com isso? Vou perder o meu foco, vou destabilizar a minha equipa, vou deixar de estar fora daquilo que é o espaço. Eu não tenho qualquer tipo de controle sobre isso. Por isso não vou comentar e vou tentar manter um comportamento que tem que ser este. Sou o líder desta equipa. E eles têm que sentir que o líder está ali para os dirigir. Alertámos os jogadores na rodada 2, porque na rodada 1 tinham existido 2 expulsões de treinadores, tinham existido 21 cartões amarelos e dissemos, meus amigos, reclamações, as regras são estas, ponto final. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Nunca vi ninguém a fazer o seu próprio trabalho e o trabalho do árbitro. Então, independentemente disso, não vou estar a queixar, porque se calhar às vezes quando ganhamos dizemos alguma coisa, quando perdemos dizemos outra. Eu não quero desculpas. O nosso foco é o nosso trabalho. Houve coisas de hoje que podemos melhorar, houve outras coisas muitíssimo boas que temos que continuar a manter, e é isso que nós temos de nos enfocar. Não me quero desenfocar naquilo que é a nossa orientação, falando de árbitros, nem muito menos comentando o trabalho de árbitros no final aqui das nossas coletivas.